Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo. Estou gravando aqui mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. O intuito aqui do nosso canal, acho que os irmãos já perceberam, é transmitir a palavra de Deus da maneira mais simples e objetiva possível, né? Para que todos possam entender. Porque não adianta ficar complicando, né? Tentando falar difícil aqui e o irmão aí do outro lado não entender. Então eu tenho um rabino que eu ouço ele muito, né? O nome dele é Rabino Mateus Andona, lá do Ensinando de Sião, tem vários vídeos dele no YouTube. Ele diz bem assim: o bom teólogo é aquele que simplifica a palavra de Deus e não o que complica. Tem outro grande mestre da palavra também, o mestre Kerston, também tem esse mesmo entendimento que o Rabino Mateus, né? Tem da palavra de Deus, que descomplicar, trazer de uma forma mais simples possível e que a pessoa possa entender. E eu já peço já para você, se você entendeu essa palavra que vai ser passada aqui, transmita ela para outras pessoas, compartilhe. A palavra não é minha, né? A palavra é a palavra de Deus. Eu vou usar a Bíblia aqui, Judaica Completa, do Dr. David Stern, né? A palavra que eu vou passar se encontra no Evangelho de João, né? Yohanan, João, no capítulo 1, no verso 16, uma palavra muito conhecida de todos os irmãos, né? E espero que vocês entendam a mensagem, né? Aprendam a mensagem, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é ensinada, né? Ela é transmitida, ensinada. Tanto é que na época do próprio Yeshua tinha escolas rabínicas, né? As mais conhecidas é a escola de Hillel e a escola de Shammai. Para quê? Para que a palavra pudesse ser ensinada, né, para as pessoas, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. A palavra está escrito assim: todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Meus irmãos, geralmente a palavra graça, né, traduzida para o português, toda a palavra graça que você vê na Bíblia está lá, favor e merecido. Mas se você pegar esse texto aqui, você vai olhar e falar: então da plenitude de Cristo nós recebemos favor e merecido, de favor e merecido, fica meio sem sentido, né? Por quê? Porque João, como um bom judeu, ele sabe que na língua hebraica existem duas palavras para a graça. E essas duas palavras ele coloca nessa frase aqui. Se o texto tivesse aqui em hebraico, estaria a palavra hesed e a palavra ren. E o que seria essa palavra hesed, né? Que é a primeira graça aqui desse versículo? A palavra hesed seria como um ato de bondade de Deus, uma misericórdia de Deus, né? Como nós vemos em várias traduções, a palavra hesed sendo traduzido como misericórdia. Então é o ato de bondade de Deus. E eu vou explicar assim de uma maneira que você entenda. Vamos supor, você não temia a Deus. Você não tinha nada para apresentar a Deus. Você não tinha nenhuma boa obra para apresentar para Deus. Você andava simplesmente no pecado. Pecado mesmo e não estava nem aí. Você não tinha nada para apresentar para Deus. E o que aconteceu? A hesed de Deus, esse ato de bondade, de amor de Deus, foi lá e te alcançou. Esse ato foi lá e pegou você e o trouxe para a presença de Deus. E agora o que você fez estando na presença de Deus? A graça te alcançou. Você foi salvo pela graça. Você foi salvo por esse ato de bondade de Deus. A graça, por isso que Paulo, a palavra diz: pela graça sois salvo. Essa graça, essa bondade te salvou. E uma vez salvo, o que você faz? Você anda agora em obediência à palavra de Deus. Agora sim, você se encaixa naquilo que Paulo fala, que é andar em boas obras. Então agora você está andando em boas obras. Um exemplo: você era um adúltero. Depois que essa graça, que essa hesed, que esse ato de bondade de Deus lhe alcançou, você era um adúltero, você não adultera mais. Você roubava,
Você não rouba mais. Você assassinava, você não assassina mais. Você levantava falso testemunho contra o seu irmão, você não faz mais isso. Você está andando em boas obras. Mas vamos supor que nós somos imperfeitos, né? O pecado na vida de um crente tem que ser um escorregão. Você escorregou e infelizmente pecou, né? Transgrediu a palavra de Deus. Aí é onde entra essa outra graça que está nesse versículo. Essa segunda palavra graça no versículo, que é o que? O reino. O que seria esse reino? Deus olha para você e fala assim, olha, o Ricardo, pai, ele era lá do mundão, a gente resgatou ele através da nossa bondade, ele anda em boas obras, mas ele escorregou. Aí onde entra Deus vê o que em você? Embelezamento. Deus vê essa beleza em você, vê seu esforço, vê você praticando a instrução, mas como você não é perfeito, você vacilou ali, deu uma escorregada, pecou. Aí onde entra esse reino, né? O embelezamento de Deus, que Deus vê beleza em você, né? Então essa palavra, essa segunda graça age na sua vida. Então por isso que Deus tem essa graça sobre graça através de Cristo na minha e na sua vida, né? O primeiro ato de bondade de Deus foi quando eu estava lá perdido, não tinha nada para apresentar para Deus. Essa primeira graça, o Hesed, alcança a minha vida. Eu começo a andar em boas obras. Infelizmente não sou perfeito, posso errar. Aí é onde Deus vê o embelezamento, vê meu esforço. Aí a pessoa fala assim, mas eu preciso fazer força? Claro, porque o reino dos céus é tomado à força. Você precisa se esforçar também. O primeiro passo Deus deu. Você não tinha nada para apresentar para Ele. E com esse ato de bondade, com essa Hesed, Ele te alcança. Aí você anda se esforçando, praticando a instrução. Caso você venha a tropeçar, vem o reino, essa outra graça, o embelezamento que Deus vê em você, né? Te alcança e te perdoa daquela prática, daquela iniquidade que você cometeu, desse pecado que você cometeu. Então, meus irmãos, a palavra que eu tinha que deixar para vocês é essa, que a plenitude de Cristo, né, derramou sobre você graça e que venha mais graça, graça sobre graça na sua vida, que você ande, né, agora que foi alcançado pela bondade de Deus, né, que você ande nos caminhos de Deus, que Deus veja embelezamento na sua vida. Se você gostou dessa palavra, meus irmãos, compartilhe com outras pessoas e que Deus abençoe vocês em nome de Yeshua e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.